Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para o nosso enlevo espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração. E nós convidamos a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais este dia que o Senhor tem nos concedido de vida, de bênçãos, de paz. Agradecemos também, ó Pai, pelo fôlego de vida, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um. E nós rogamos também por aqueles que não estão com saúde, que possam receber do Senhor a graça, a bênção, a fé, para serem curados de suas enfermidades. Pai bendito, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a inspiração divina para mais este trabalho que é feito agora para a glória do nome do Senhor, que não somente quem fala, mas também quem ouve,
que todos estejamos sob a mesma inspiração do Espírito Santo, ó Deus. E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que nós vamos ler nesta programação está em Hebreus capítulo 11 e nós vamos ler apenas o versículo 6, não é? Hebreus 11, verso 6. E enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, nós queremos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa, ele é publicado pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente. E também nós temos 3 grupos de WhatsApp, onde nós republicamos, não é? Copiamos a programação do canal e também transmitimos, publicamos no WhatsApp. Então, são 3 grupos e se qualquer irmão ou qualquer irmã que está conectado conosco desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e deixar o seu nome, né? Nós adicionaremos você como um contato, né? E é bom que o WhatsApp é sempre mais simples, mais prático, mais rápido para você ouvir a mensagem, ouvir o programa. Então, fica assim combinado. Se você quiser, não esqueça então de deixar o seu nome. O nosso número do WhatsApp está na descrição do vídeo, não é? Por comentários também dá, você pode fazer isso também, mas é mais complicadinho um pouco, porque você tem que deixar lá no comentário o seu número e o seu nome. No WhatsApp é mais simples, não é? Então tá muito bom. E também nós queremos lembrar que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos, no horário das 18 horas e 30 minutos. E também na cidade de Campinas, temos o nosso tabernáculo ali, localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E os nossos cultos do Parque Shalom são realizados todos os sábados, no horário das 18 horas e 30 minutos também, não é? Esse endereço aí do Parque Shalom, o Shalom é um residencial que fica no bairro Boa Vista, em Campinas, não é? E fica bem próximo ali ao complexo penitenciário Ataliba Nogueira. Então, se você que é da região aí desejar estar conosco, então vá ali aos sábados, não é? Às 18h30 e adore juntamente conosco. Da mesma forma também em Santa Bárbara do Oeste, né? O pessoal da região aí, se desejar estar conosco também, será muito bem-vindo. Todo domingo às 18h30 nós te convidamos para vir e adorar conosco. E agora então, dito todas estas coisas, nós vamos ler, como dissemos, Hebreus capítulo 11, vamos ler o versículo 6, não é? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Que Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? Então,
é necessário que aquele que se aproxima de Deus aproxime-se com fé, não é? Crendo que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. É bom meditarmos nestas simples expressões, mas que são muito tremendas e muito proveitosas para as nossas vidas, não é? Amém, Jesus. Então agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual, que tem por título Enlevos da Alma. Essa canção é cantada na voz de Heitor Rodrigues. É um hino que foi gravado, eu acredito que para o final da década de 70, por aí assim, né? Então foi gravado esse hino, uns hinos assim antigos, né? Não sei se os irmãos têm observado que nós sempre temos primado aqui por colocar hinos mais antigos para matarmos as saudades e para aquele público que já era cristão, já era crente naquele tempo aí da década de 70, de 80, né, e 90 também, porque hoje nós já estamos no século 21, né? O tempo passa. Mas enfim, nós vamos então agora ouvir para o nosso deleite espiritual. Ouçamos e meditemos. Amém, amém.
Graças a Deus. Um belíssimo hino que nós acabamos de ouvir, não é? E agora nós vamos aqui então para a continuidade do estudo da mensagem Obra é Fé Expressada. Nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 173. Vamos aqui então. E notem, quando foi revelado, Davi perdeu o medo. Você não pode perder essas pepitas, essas afirmações. Quando foi revelado a Davi que ele venceria a Golias, ele perdeu todo o medo. Mas e o tamanho do homem? E os dedos do homem? E a lança do homem? Né? Ele era muito grande, dispareado para Davi, que era um rapazinho, mas ele não pensou, ele não olhou no lado negativo. Né? Então é o que o profeta está dizendo. Ele perdeu todo o medo, ele disse: hoje cortarei tua cabeça. Amém. Rápido. Nosso Deus, por graça, nesse momento cruciante, quando uma decisão tem que ser feita, aquele mesmo Deus que produziu a graça naquele dia e deixou cair aquela semente de fé naquele mocinho curvado, vendo em seu coração, esse mesmo Deus, neste momento, porque se tivesse escrito aqui, nesse momento, poder-se-ia entender naquele momento, mas não é naquele não, de Davi. É neste momento nosso, agora. No teu momento aí agora, que você está ouvindo a pregação, e quem sabe você está com uma necessidade, com uma enfermidade, alguma coisa assim, algum problema insolúvel, mas então, neste momento cruciante, pode levantar a cabeça, mulher, da cadeira de rodas. A esse homem ali, se o podem crer com todos os seus problemas, quando esse grãozinho de fé é revelado a você, e não me importa quanto tempo tome. Agora notem, ao gigante, ao outro lado, ele não o creu. Bom, o gigante não acreditou, não é? Naturalmente, obviamente, ele não acreditou que o menino, o rapazinho, pequeno, jovem, que era tão pequeno, tão jovem ainda que não ia nem na guerra, o gigante, que era um homem treinado, é como se fosse Satanás, né? Treinado para destruir, para roubar, para matar. E então o gigante não pôde crer naquilo que o rapazinho estava dizendo. Ele falou assim: eu vou cortar sua cabeça hoje e vou dar para as aves do campo do céu comerem. Então o gigante, ele não o creu, tampouco o crê o câncer. O câncer, você sabe que é um demônio, não é? Que está na pessoa. O câncer é um demônio, não esqueça isto. Quando você for pedir oração ou você for orar por ele mesmo, você não pode esquecer isso. Você está lutando contra um demônio que está ali naquele corpo, não é? Então, o câncer, ele riu e disse: sou eu um cão? Mandam vocês a esse menino para que lute comigo? Disse: te levantarei na ponta de minha espada e deixarei que as aves comam tua carne. Naturalmente, ele tinha tudo de sua parte. O Golias, o gigante, tinha tudo favorável a si para destruir
o garoto, não é? Porém, vejam vocês que aquilo não comoveu a Davi nem um pouco. Se o câncer pudesse falar, ele falaria, né? Eu sou muito mais forte que você. Todos que tiveram câncer morreram. E você vai morrer também, né? Se ele pudesse falar. Mas o câncer não pode falar. Mas o demônio vem e tenta falar na tua mente. Seja qual for a doença, qual for a enfermidade, o demônio vem para falar na tua mente, nas nossas mentes. Mas você tem aquilo que Davi tinha. Era aquela revelação, aquela certeza. Isso não comoveu a Davi nem um pouco. Por quê? Foi revelado a ele. Ele tinha fé no que estava fazendo. Ele sabia que ia fazê-lo. E se o fez, foi porque foi revelado a ele e ele sabia onde estava de pé. E se Deus só falasse isso agora mesmo em seu coração, dizendo: tu não vais estar deitado nessa cama. E se Deus falasse isso? Né? A pessoa doente lá, acamado, deitado na cama, sem poder andar, sem poder levantar, às vezes numa cadeira de rodas. Né? E se o demônio viesse e dissesse isso para você? Tu não vai se levantar, você vai ficar deitado nessa cama aí. Não vais estar assentado nesta cadeira, estarás são. Não haveria nada que pudesse mudar sua mente nisso. Então, quando Deus vem e revela, não tem nada. Nós, crentes, é por isso que nós somos chamados de crentes. E você sabe que, agora não tanto, mas houve um tempo em que a palavra crente era um termo pejorativo. Você não sabe o que é termo pejorativo? É um xingamento. Quando alguém queria desfazer, xingar alguém, falar: "Ê, seu crente", né? Mas isso é um elogio. Oxalá que a palavra daquela pessoa fosse verdadeira, seu crente, né? Então é isso. Porém, enquanto isso não sucede, cada pregador no mundo pode orar. Eu não digo que não lhe ajudará, lhe dará ânimo. Porém, enquanto essa fé, veja, o poder da cura está em você. Prestou bem atenção? O poder da cura não está no pastor que orou, não. Alguém pensa assim: esse pastor tem um poder para orar pelos enfermos, né? Ele pode ter um dom de orar pelos enfermos e tudo, e isso é muito importante. Mas, diz o profeta aqui, o poder da cura está em você. Você que está doente, né? Está em você. Não vem do pregador. Vem a você por revelação, por fé. Não por poder, não por força, mas por meu espírito, diz o Senhor. Meu espírito por graça te revela isto, e não há nada que possa arrancá-lo. Ponto final. Por fé, revelação. Então Davi, para provar suas obras, agora, alguns deles disseram: eu sei que tu não vales nada. Seus irmãos lhe disseram:
Tu vens ver a batalha, agora corra e vá com as ovelhas, vá ficar lá com o seu rebanhozinho, né? Apacentando eles lá, que as ovelhas são mansinhas, não vai ter problema nenhum ali entre você e elas, não é? Mas de vez em quando o leão queria comer uma sim. De vez em quando o urso queria comer uma sim. E quando eles apareciam, ele os agarrava e sacudia e os matava. Tomava a ovelha e os matava. Ele tinha já um testemunho que ele carregava consigo. Ele disse: deixe-me falar com o general Saul. Vêm vocês? E Saul disse: agora, filho, eu admito tua coragem, porém tu és apenas um jovem. E ele é um guerreiro desde sua juventude. Tu não és par para ele. Ele lhe disse: estando eu cuidando das ovelhas de meu pai, ele podia basear em algo. Aleluia! Glória a Deus! Ele podia, então, basear naquilo que ele já tinha recebido, naquela experiência anterior. Amém. Ó irmão, e o Deus que salvou tua alma não pode curar o teu corpo? Você não crê que é salvo? Então, o Deus que salvou a tua alma não pode curar o teu corpo? É a mesma coisa do leão para Davi, do urso para Davi, e assim, não é? É exatamente o mesmo. É revelado a você. Ele é seu curador, assim como é seu salvador. Vem? Porém, primeiro tem que ser revelado. Essa é a diferença. Ele tinha algo sobre que basear sua fé. Disse: agora, isso nunca sucedeu antes. Porém, ele disse: o mesmo Deus que me livrou das garras do leão me livrará deste filisteu incircunciso. Como o sabes, Davi? Eu creio porque, não é? Me foi revelado e disse. Ele sabia o que estava falando, porque quando o gigante disse: te darei como alimento às aves, ele disse: te cortarei a cabeça. Ali estava a diferença e o fez. Amém. Glória a Deus. E o fez, né? Bendito seja Deus. Sansão, um dia, foi surpreendido sem defesa, numa campina por 1000 filisteus que vinha contra ele. 1000 homens. Pensemos bem, não é? E ele buscou no chão e ali havia morrido uma mula. E tomou a velha queixada, o osso da queixada, tão seco como podia estar, e arrancou atrás daqueles filisteus, golpeando-lhes na cabeça com aquele osso seco de mula. E até onde eu sei, nem sequer um dente caiu daquela queixada. Amém? Isto é Deus. O crente precisa ser espiritual, uma pessoa espiritual, uma pessoa que creia na verdade em Deus, não é? Creia sem nenhuma dúvida. E os capacetes daqueles filisteus provavelmente tinham 1 polegada de grossura, porque naqueles dias eles golpeavam uns aos outros com
cacetes de guerra, ou de guerras, né? Para evitar que lhes golpeassem na cabeça, porém, ele tomou a queixada daquela mula e surrou 1000 filisteus, e a queixada não se quebrou. Ele simplesmente se manteve golpeando-os, assim, à medida que apareciam. Assim sendo, o resto deles fugiu para as rochas, distanciando-se dele, porque ele cria. Algumas vezes, para mostrar-lhes, quero dizer-lhes algo mais, opera sobre aquela pulsação no alívio daquele momento, como fez Josué, como fez Maria Madalena e todos aqueles justamente naquele sóbrio momento, quando algo é revelado a você, agarre aquilo, sujeite-se àquilo, aquele momento. Sim, foi revelado a ele. Ele foi ao encontro desses 1000 filisteus. Agora, que pensam vocês quando aqueles filisteus disseram, agora olhem, aí vem esse anão? Porque todo mundo pensa que Sansão era um gigante, mas não era. Sansão era pequeno, de pequena estatura, não é? Então os filisteus disseram, aí, lá e vem, né? Esse anão de mais ou menos 4,5 pés de altura, para começar com 7 trancinhas penduradas nas costas, como um pequeno efeminado da mamãe. Vem por ali com uma queixada de mula. E olhem a nós, que grande exército somos. Não é isso ridículo? Porém, que estava fazendo ele? Ele estava expressando àqueles filisteus o que lhe havia sido revelado por Deus. Ele agarrou o osso e arrancou, porque isso foi o que ele pôs em sua mão. Então, é bom que nós pensemos nisto, para que nós lutemos contra as forças do mal, contra as hostes do demônio, do inferno, com aquilo que Deus nos der, com aquela arma que Deus nos der. Então, ele se arrancou com aquilo que Deus pôs em sua mão. Ele pôs aquilo em sua mão. Isso era o que ele cria. Ele pôde fazê-lo. E fazendo assim, ele estava expressando àqueles filisteus o que Deus havia posto em seu coração que fizesse. Aleluia. João Batista expressou sua fé por suas obras, quando disse, aí está um de pé entre vós, agora simplesmente pense nisso. São João, capítulo 1, versículo 26, ele disse, disseram, tu dizes que o Messias está vindo? Por quê? Diziam, homem que passa contigo. Quer dizer, o que está acontecendo com você, homem de Deus? Para João Batista, não é? O que passa contigo, nós o temos buscado por 4.000 anos. Aleluia. Mais um parágrafo aqui, não é? Ele disse, ele está de pé entre vocês agora. Eles estavam esperando, os doutores da lei, os estudiosos, escribas, sacerdotes, não é?
os fariseus, de um modo geral, eles estavam esperando o Messias. E eles estavam esperando por 4.000 anos. E entra geração e sai geração, vem outra geração e morre, passa, e o Messias não aparecia. Então agora você vai dizer que ele está no nosso meio? Aleluia, ele disse, ele está entre vocês agora. Aleluia. Assim ele está esta noite. Vamos parar aqui então, né? Porque outro parágrafo já vai ultrapassar muito o horário. Mas então, isso tem que grudar em nós. Se é que eu posso usar uma expressão grosseira, né? Essa convicção tem que grudar em nós como se gruda um visgo. Talvez as crianças não saibam o que é visgo, né? É alguma coisa colante, que cola, que prega em algum lugar. Então, que isso cole, pregue em nós, como se fosse um visgo. Então, assim como João Batista disse, não, o Messias está no vosso meio agora mesmo. Mas por que ele dizia isso? Porque foi revelado para ele. Quando ele estava lá no mato, foi revelado para ele o seguinte, você vai voltar para a sociedade agora, para a cidade, vai batizar as pessoas no Jordão e você vai anunciar a vinda do Messias, né? Porque ele já está no vosso meio. Então, ele disse, eles podiam dizer para ele, mas por que você está dizendo isso? Baseado em quê? Né? Ele poderia dizer, porque aquele que me enviou a batizar disse que quando eu visse o Espírito Santo descer sobre uma pessoa em forma de pomba, esse seria o Messias. Eu tenho uma revelação sobre esse assunto. Aleluia. Deus nos ajude. Vamos parar que o tempo vai embora, né? Vamos parar agora, que Deus continue nos abençoando, nos dando vitória, e nós vamos falar com Ele por uns instantes agora. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, pelo ensino da Tua palavra, pela mensagem do Teu mensageiro, que nos ensina, que nos incentiva a crermos no Senhor. E eu peço que o Senhor dê a Tua revelação aos nossos corações e que cada pessoa receba a bênção, receba a vitória, receba a graça, a cura divina, a solução dos problemas, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta com vocês em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém.